Então nós estamos falando agora, né? Então nós vamos nos concentrar, então, vamos colocar assim, no chamado multiplate da supersimetria local. Na verdade, multiplate no sentido de supermultiplate, né? Multiplate. Então nós estamos entendendo que nós chegamos a uma simetria espinorial local que nos levou, inclusive, à questão dos em 3 meios. E aí, então, nós vamos associar esse multiplate aqui, vamos colocar aqui nós estamos pegando o campo de Harriet-Schwing, que é o campo espinorial vetorial, e vamos colocar aqui a gravitação. Vou colocar aqui o grau de liberdade da gravitação. Então, nós estamos querendo formar um multiplate com spin 3 meios e com spin 2. Essa vai ser a ideia. E aí tem a seguinte discussão. E agora vai puxar a gente um pouco para o lado da gravitação. Então, vamos abrir daqui a pouco uma discussão. Muitos de vocês conhecem, né? O formalismo de primeira ordem, mas outros não. Então, eu vou fazer para quem não conhece. Mas a ideia vai ser discutir a gravitação por formalismo de primeira ordem, justamente porque nós agora temos férmions, né? Então, a presença de férmions, né? Quer dizer, os férmions são descritos por espinores. E os espinores não têm representação, quer dizer, espinores, né, não encontram representações no grupo de filomorfismos, ou transformações gerais de coordenadas. Transformações gerais, vou botar assim, general coordinate. Então, nós não temos representações espinoriais do grupo de transformações gerais coordenadas. Os espinores estão sempre associados a estruturas locais. Então, quer dizer, num espaço-tempo, vamos dizer, uma métrica curva, né, nós temos que ir sempre para o espaço tangente. Quer dizer, os espinores, né, eles encontram sempre representação dos grupos, vamos dizer assim, SON, ou grupos tipo Lorentz, SO, TS, né? Que são chamados, vamos dizer assim, grupos de estrutura. Que são esses grupos de estrutura, nada mais são do que os grupos de isometria, de isometria do espaço plano tangente a variedade da mesma forma que os por exemplo, quando a gente está em 3 dimensões, a gente está no espaço euclidiano, né? Está no espaço euclidiano, só para relembrar rapidamente aí, para motivar. A gente está no espaço euclidiano tridimensional. Então, o nosso espaço está aqui. Nós temos os nossos vetores, os nossos tensores, né? São referidos, né, ao espaço-tempo coordenado. Mas os espinores não vivem aqui. A gente precisa, em cada ponto, associar, buscar um espaço complexo, bidimensional. E aqui nós temos, né, o grupo de rotações, o grupo de isometria da métrica é o grupo SO3. E os espinores, né? Então aqui a gente tem os vetores, sei lá, os vetores, os tensores, e assim vai. Nesse espaço aqui, nós temos os espinores. E os espinores nesse espaço sofrem as rotações de SO3, né? Através de transformações SO2, quer dizer, as transformações no espaço espinorial, né? Aqui estão as matrizes de Pauli, do espaço espinorial. Isso aqui dá para a gente as transformações de rotação. Então, aqui estão as rotações, aqui está o SO3 e aqui está o SO2. Então, os espinores, mesmo no espaço-tempo plano euclidiano, ele não está no espaço-tempo de base. Ele está no espaço auxiliar, no espaço interno, complexo, bidimensional. E quando eu faço uma rotação aqui, né, quer dizer, quando eu pego um vetor e
faço uma rotação aqui. A rotação, por exemplo, parâmetros θ aqui. A mesma rotação do espaço espinorial é vista pela transformação SO2, com a mesma ângulo θ, atuando no espinor. E aí a relação entre essas duas matrizes é essa aqui. A rotação ela atua nas matrizes de Pauli. Então é a relação entre SO2 e SO3. Então, a mesma coisa acontece no espaço curvo. Os espinores, eles precisam sempre de um espaço auxiliar. No caso da variedade curva, né? Aqui. E por que eu estou colocando isso? Porque nós temos espinor. Se nós estivéssemos fazendo alguma coisa ligada à variedade com a relatividade geral, variedade só no setor tensorial e vetorial, eu não preciso introduzir essa noção de field-line, que a gente vai falar, né? A gente fica no âmbito do próprio espaço-tempo, usando as coordenadas curvilíneas, mas os espinores não. Os espinores, então, como aqui a gente tem um campo fermiônico, ele precisa ser colocado numa representação não do grupo de diffeomorfismo. Os espinores, se a gente vai imaginar que a gente tem uma variedade, vou fazer um desenho feio, uma variedade assim mal feita, né? Mas aí eu tenho espaço tangente, então nesse espaço tangente, que é um espaço plano, de mesma dimensionalidade, é aqui nesse espaço, então esse espaço aqui é o espaço plano, tangente em cada ponto da variedade, então aqui eu tenho uma métrica plana, pode ser uma métrica euclidiana, ou pode ser uma métrica tipo Lorentz, depende se o espaço é riemanniano, ou se o espaço é pseudo-riemanniano. No espaço riemanniano, localmente o que eu tenho é N, o espaço real é N, é Rn. E aí meu grupo associado vai ser um SOD, grupo de D dimensões. Agora, se eu estou no espaço-tempo curvo pseudo-riemanniano, o espaço tangente é um espaço tipo Minkowski. Eu vou estar, por exemplo, no espaço SO1, então, e os espinores, eles são espinores desses grupos aqui. Então, a gente tem que fazer essa discussão. Os espinores, eles vivem no espaço tangente e não no espaço-tempo de base. É por isso que a gente vai ter que sair da métrica, né, e buscar aqui. Então, a introdução de espinores em espaços curvos, né, ela é feita através, né, do espaço tangente. A gente tem aqui para o espaço tangente, tem o grupo de isometria, que é um grupo tipo Lorentz, um grupo tipo SON local. Então a gente sai daqui, em vez de trabalhar com a métrica, a gente representa a métrica, assim, tudo aquilo que a gente chama de field-line, vamos colocar exatamente o que é. Então a gente tem um espaço curvo, um espaço daquele tipo. Esse espaço, vamos dizer, tem as coordenadas dele, que são as coordenadas curvilíneas. Cada ponto, nós podemos definir uma coordenada referida, né, a esse espaço-tempo base. Mas é claro que, então, nesse ponto aqui, passam curvas. E aí os vetores tangentes às curvas, né, eles vão formar um plano. Então, em cada ponto, nós temos um plano tangente. Nesse plano tangente, nós temos aqui, então, é um espaço plano, localmente, né, equivalente ao espaço curvo. Isso é feito em cada ponto, a questão é local. Então, nesse espaço curvo local, esse espaço plano, tangente local, eu posso introduzir as minhas coordenadas. Vou chamar aqui para fazer a seguinte coisa. Normalmente a gente faz isso. A gente chama os índices μ, são chamados índices mundo. São os índices referidos, né, ao sistema de coordenadas curvilíneas. É como a gente faz coordenadas cartesianas e esféricas. Eu passo das coordenadas cartesianas, que seriam as coordenadas planas, para as coordenadas esféricas. E o índice A é o chamado índice flat. Índice mundo, índice flat space, né? Índices locais. Vou colocar índice local do espaço plano. Então aqui eu tenho uma métrica ou euclidiana ou uma métrica tipo Minkowski, mas é um espaço plano. E aí a gente faz essa porque como coordenadas curvilíneas. A gente pode escrever o xμ em função do xA, ou pode escrever o xA em função do xμ. Eu posso escrever as coordenadas esféricas em termos das coordenadas cartesianas planas, ou as cartesianas planas em função do r, θ e φ, as coordenadas esféricas. Faz essa passagem de coordenada. Mas por quê?
Porque em termos dessas coordenadas, a minha métrica é a métrica plana. Vou chamar de eta AB, podendo ser tanto euclidiana como minkowskiana, uma métrica plana. Em geral, a gente trabalha com espaço tipo Minkowski. Então, aqui a gente imaginaria um SO 1D menos 1. E aqui a métrica curva, a métrica do espaço curva. E, então, a gente está lidando com esses dois espaços. Aqui, quer dizer, como mesmo no espaço-tempo plano, o espinor, ele não vive no espaço-tempo, ele vive no espaço auxiliar. Em cada ponto do espaço tridimensional, nós temos um mundo bidimensional complexo, onde vivem os espinores. Então, os espinores são objetos, campos espinoriais são objetos locais. São campos espinoriais que dependem de T e de X, né, que é um campo nessa natureza. Mas ele vive, ele não é referido ao espaço-tempo físico, ele é referido a um espaço-tempo interno, e aí a gente, claro, faz uma conexão entre ele e o espaço-tempo, por exemplo, construindo objetos desse tipo, Psi-Dagger, matrizes de Pauli. Psi é alguma coisa que se transforma como um vetor, ou matriz de Pauli, ou Psi-Dagger Psi se transforma como um escalar. Quer dizer, a gente faz essa conexão entre espinores e grandezas tensoriais. Os espinores, eles estão no outro mundo. Aqui é a mesma coisa. A gente vai para o mundo flat, e aí no mundo flat eu consigo colocar espinores. Quer dizer, o grupo de transformações gerais de coordenadas, que nós chamamos de GL, DR, D de dimensão D, né? Poderia ser GL4R, por exemplo. O grupo de transformações gerais de coordenadas em D dimensões é um grupo real, um grupo de matrizes reais, de duas dimensões, tem um determinante não nulo, que é uma transformação de coordenadas, ele não admite espinores. Então, os espinores não têm representações espinoriais, ele só tem representações vetoriais e tensoriais. Então, aonde é que eu vou colocar os meus espinores? Eu vou para o espaço tangente, e aí no espaço tangente eu tenho um grupo que seria, por exemplo, SOD, ou SO1D menos 1, dependendo se a métrica é minkowski ou não. E aí nesse espaço eu consigo colocar os espinores. Então, os espinores precisam ir para um espaço auxiliar. Quem quiser ler um pouquinho melhor sobre essa discussão, onde eu acho que não está boa, não está boa, não é tão completa, mas está boa, é no livro do Weinberg, de Cosmologia, de Gravitação e Cosmologia, aquele livro do Weinberg dos anos 70, que é um bom livro, né? Lá ele tem uma discussãozinha sobre Gravitation and Cosmology, né? Cosmology tem um capítulo lá em que, quer dizer, eu não lembro o capítulo, né, mas discute a relação de espinores em conexão com um grupo de transformações gerais de coordenadas. Lá ele faz GL4R mesmo. Ele está fazendo sempre em 4 dimensões. Mas aí ele convence, né? Fica claro qual é o argumento que ele fala. Tem outros livros também que discutem isso, Papa Petro, mas eu acho que o Weinberg, para quem tem uma, acho que a grande parte do pessoal, todo mundo que é ligado à teoria de campo, mesmo você que está entrando na tua ligação com a cosmologia, é via teoria de campo, lá com o Mark Casals, né? Então, acho que como todo mundo tem uma formação mais ligada a campos, eu acho que o livro do Weinberg é melhor do que esses livros de hard mesmo, de relatividade geral. Tem um outro livro muito bom também, onde essa discussão é mais detalhada, que é o livro do professor Moshe Carmel. Acho que ele deixou, quando veio aqui, ele deixou de presente, eu acho, para a nossa biblioteca, o livro dele, que é Spinors in General Relativity. Carmel era judeu, mas era um grande amigo do professor Salan e um excelente professor. Ele deu vários cursos para a gente lá em Trieste, cursos assim, de férias, tipo atividade de verão. Ele ia para Trieste, ele era um cara sempre jovem, apesar de ser uma pessoa de idade, ele tinha um espírito de pós-doc eternamente, né? Então ele chegava lá, via gente estudando, vocês querem alguma aula sobre alguma coisa? A gente, claro, gente fominha lá. Então ele deu várias aulas interessantes para a gente, sobretudo de espinores. Era a visão dele. A gente tinha um curso de teoria de espinores com o professor Budines, que era o livro do Cartan, era uma visão mais geométrica.
Mas o Carnot dava umas coisas muito interessantes sobre os tenores de relatividade geral. Ele tem um livro de Classical Field Theory, que, aliás, se vocês encontrarem na rede, eu até agradeceria o PDF. É muito bom, a teoria clássica de campos do Carnot. E aí ele fala de gravitação. É um livro assim, como é que se diz aqui, Landau Lifshitz, mais expandido. O Carnot, eu acho que o livro foi deixado de presente aqui, mas sumiu da biblioteca. Eu acho que é um livro Classical Field Theory. Tenho a impressão que era esse Classical Field Theory. O Carnot. O Carnot era um tipo assim, o professor Paruti, aquele cara assim, sempre disposto a ensinar. Ele ensinou muitas coisas ao salão. A gente trouxe ele ao Brasil e lá em Vitória. A gente levou ele na escola de Vitória de 2000. Depois, infelizmente, logo ele morreu. Ele estava já meio doente quando veio ao Brasil. Veio em 2000. Junto com o Yang também. Junto com o Yang, no mesmo ano que o Yang veio. E ele deu umas palestras boas aqui no CBPF e deixou. Eu acho que esse aqui foi o último livro que ele escreveu. Mas está muito bom, gente. Esse livro é muito bom. Se vocês acharem aí, deve ter na internet, né? Vocês podem salvar e vale a pena. E ele trabalha bem com os tenores. Ele tem uma descrição muito boa sobre os tenores e relatividade geral, porque o Carnot trabalhou muito com relatividade geral. A área dele mesmo era relatividade geral. Não? A gente vai ter as translações locais, são características que são dadas de homomorfismo, né? Isso. E agora as rotações locais, tem um grupo... Porque você pode imaginar o seguinte, vamos dizer que você faz uma translação local. Claro, você vai poder fazer rotações locais, é o que a gente vai fazer agora. Já, você vai fazer uma teoria de gauge para o grupo de Lorentz. Você vai fazer uma teoria de gauge para as rotações ficarem locais. Mas você pode, do ponto de vista das transformações gerais de coordenadas, vamos imaginar assim, uma coisa simplesinha assim, uma coisa bidimensional, né? Então vamos dizer que você faça translações locais. Então vamos dizer que esse ponto você translade disso, você faz uma translação local assim. Então, se você organizar bem o teu parâmetro, de repente uma translação local ela pode virar uma rotação. Quer dizer, na verdade, você vai deslocar, você pode fazer uma translação local de tal maneira que esse eixo aqui rodou para esse aqui não mudou. Você pode fazer uma transformação de coordenadas, uma translação local, ela pode estar descrevendo uma rotação também. Pode ser uma rotação global. Seria uma rotação. Você estaria fazendo uma translação local que pareceria uma rotação global. Agora, como você está falando, uma outra coisa é você, vamos pegar o grupo SO3. Então, vamos fazer uma rotação no espaço-tempo tridimensional. Então, a matriz de SO3 a gente escreve dessa maneira, exponencial de I, os ângulos de rotação, os ângulos de Euler, e aqui os geradores, vamos chamar de né? Os geradores, as nossas matrizes geradoras, as geradoras de SO3, a matriz sigma I, elemento JK, menos I, JK. São os três geradores, rotação em torno do eixo do X, do Y e do Z. Agora, você pode fazer essa rotação local. Então, é isso que a gente vai fazer. A rotação local é você fazer o ângulo de rotação não ser o mesmo em cada ponto. Então, isso é que é importante para a formulação da gravitação em primeira ordem. Mas não sei, na definição de geometria riemanniana, a gente fala que um espaço tangente é um espaço plano, né? Isso. Tem uma geometria que esse espaço tangente admite, por exemplo, ADS? Sim. Tem. Você pode, por exemplo, o ADS, vamos dizer, essa métrica aqui é uma métrica ADS. Isso aqui é um grupo de isometria de ADS. Quer dizer, esse grupo aqui, vamos dizer, é como se você tivesse em 5 dimensões, né? Uma dimensão temporal, 4 dimensões espaciais. Então, como você tem o anti de Sitter, SO23. Então, esse grupo aqui também é como se você tivesse em 5 dimensões e você tem 2 dimensões. Quer dizer, isso aqui é um anti de Sitter. Na verdade, quadridimensional. Você tem 4 dimensões. Você tem uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. Aí você vai para uma dimensão a mais. Você está em 4 dimensões. Você vai para 5 dimensões. Aí em 5 dimensões você introduz
O que é o espaço diante de Cíter? Seria alguma coisa assim, T2 menos X2 menos Y2 menos Z2, né? Vou botar em 5 menos W2, sei lá, igual a 1 a 2. Então isso aqui é um hiperboloide em 5 dimensões. Você pode eliminar essa coordenada e escrever essa coordenada em função das outras três. Então, isso aqui é uma variedade quadridimensional, mas que você escreveu em 5 dimensões. O grupo de isometria dessa métrica aqui é o SO14. Então, essa variedade aqui, é uma variedade, você pode olhar essa variedade como quadridimensional, mas esse grupo que está aqui, quer dizer, que é o grupo de isometria dessa métrica aqui, ele na verdade é o grupo que vai, esse é o grupo de de Sitter. Então o grupo de de Sitter é o grupo de isometria dessa métrica aqui, dessa variedade. Porém, claro, essa é uma variedade curva, é um hiperboloide, sei lá. Só que em cada ponto dessa variedade, né, você vai traçar um plano tangente. Agora, esse plano tangente aqui, esse plano aqui não tem curvatura. É um plano tangente mesmo. Agora, você está querendo dizer, eu não estou entendendo se você está dizendo se é o grupo ou se é o espaço ter uma curvatura de Riemann, tipo assim. Porque esse espaço ADS seja um espaço tangente para outro espaço. Ah, entendi. Minkowski é um espaço tangente para... Isso. O espaço de Minkowski é um espaço tangente, por exemplo, para ADS, né? Você pegar um hiperboloide, aí, pega o ADS 4, um hiperboloide, né, de 4 dimensões, um espaço de 5 dimensões. Mas o ADS 4, né, que seria o ADS, não, DS, né? De Sitter, né? De Sitter quadridimensional. Seria essa variedade, é uma variedade de 4 dimensões. Então, você coloca ela, sei lá, em 5 dimensões, né? T2, menos X2, menos Y2, menos Z2, menos W2, igual um certo, vamos dizer assim, R2. No fundo está ligado à constante cosmológica. Então, você tem essa variedade aqui, é uma variedade quadridimensional imersa no espaço 5-dimensional. O grupo de isometria dessa variedade aqui é o SO14. Uma direção temporal, você preserva essa métrica, né? Mais 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, através de uma transformação de SO14. Então, essa variedade aqui, uma variedade curva, é uma isometria. Ou se você você pega a esfera quadridimensional, o que é o S4? O S4 vamos colocar assim, x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, mais x4 ao quadrado, mais x5 ao quadrado, igual a R2. Então, isso aqui é uma esfera quadridimensional imersa no mundo 5-dimensional. Qual é o grupo de isometria dessa esfera aqui? É o SO5. E aí, o que é a quadrisfera? A quadrisfera você pode associar a esse quociente. É um espaço homogêneo, que é o quociente entre SO5 e SO4. SO5 tem 20 geradores, SO4 tem 4 com 2, 6, né? 5 vezes 2, 10. Tem 10 geradores, né? 5 vezes 4, 20, 2, 10, e aqui tem 6 geradores. Então a gente tem no final do dia, isso aqui é uma variedade quadridimensional. É a nossa quadrisfera. Então você tem esse grupo de isometria, tem esse grupo chamado de isotropia, faz o espaço quociente e você ganha essa esfera. Mas esse grupo aqui agora, essa esfera, quem é tangente a essa esfera? Seria esse espaço euclidiano quadridimensional. Então você, quer dizer, quando você coloca essa abordagem do espaço tangente, esse espaço sempre é um espaço plano mesmo, sem curvatura. Então, vamos dizer, o ADS como espaço curvo, ele não é tangente a ninguém. Você usa assim um grupo de ADS, mas não um espaço de ADS. Quer dizer, o grupo ADS seria o SO23, esse aqui é o grupo de de Sitter. O grupo de de Sitter, SO23. O grupo de de Sitter. Esse grupo aqui, sim, é o grupo de isometria de qual métrica? Dessa métrica aqui, T2 mais T2 menos X2 menos Y2 menos Z2. Você teria algo desse tipo. Então, isso aqui é a minha variedade de de Sitter quadridimensional, que está imersa no espaço 5-dimensional. É um hiperboloide quadridimensional no mundo 5-dimensional. Então, esse grupo aqui é o grupo de isometria. Então, esse grupo aqui, esse vai ser o grupo de um espaço tangente, mas não é que a variedade curva seja tangente a ninguém. Então, é o grupo que você coloca, não o espaço.
Nós vamos poder falar um pouco sobre esses espaços quocientes. Eu vou querer trabalhar um pouco com vocês, talvez já deixe até hoje uma tarefa para casa, porque esses espaços quocientes de G sobre H são muito instrutivos para a gente construir, né, grandezas geométricas em termos das constantes de estrutura do grupo. Então, quando a gente faz um espaço quociente, quer dizer, um grupo dividido por outro, por exemplo, sei lá, SU3, por exemplo, sobre SU2 próximo 1. Então, que variedade é essa? Que variedade é essa? Quando a gente tem os famosos CPNs, né? São aqueles espaços que são dados por SUN mais 1 sobre SUN próximo 1. Então a gente vai fazer quocientes entre grupos. E aí o quociente entre dois grupos deixa de ser um grupo. É um espaço topológico, mas não é um grupo, perde a estrutura de grupo. E aí como é que eu posso descrever a geometria desse espaço, que é o caso, por exemplo, da 4 esferas, de N esfera. Qualquer N esfera, nós vamos entender porque é o quociente entre SON mais 1 e SON. SON mais 1 tem quantas dimensões? Tem N mais 1 vezes N sobre 2. E SON tem menos N menos 1 sobre 2. Então, no final do dia dá N2 menos N2, N mais N, 2N sobre 2 dá N. Então, as N dimensões da N esfera, elas podem ser colocadas dessa forma. E aí, como é que eu crio esse espaço? Quem é esse espaço? É um espaço curvo, sim. Quem é a métrica desse espaço? Aí a gente vai, quem são as subbaixas, as conexões, a curvatura, a gente vai poder escrever toda a geometria desse espaço em função das constantes de estrutura do grupo. Então, essa é uma técnica importante, e é importante, isso é bastante relevante para a gente compreender o que é Filbay. Então, eu vou deixar isso aqui, vai ficar como material depois. A gente vai trabalhar um pouco sobre isso aí, esses grupos quocientes, até porque isso aí aparece muito em redução dimensional típica luz arcaica. Então, vamos só voltar aqui ao que a gente estava falando. Então, nós não vamos perder o que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é estudar a supersimetria. Estudar a supersimetria colocando um campo de spin 3 meios como parceiro de um campo de spin 2. Por quê? Porque a gente está vendo que a supersimetria local, né, ela pode gerar translações locais. Translações locais são as simetrias de gauge em um campo de spin 2. Então a gente vai querer explorar essa possibilidade que a supersimetria local usar. E aí a gente está falando, bom, mas se eu vou tratar spin 2, eu vou tratar de algo que é gravitacional, eu pretendo isso, quer dizer, espaço curvo, então eu tenho que trabalhar com fermions nesse cenário. Mas aí fermions, em relatividade geral, eles têm que ser vistos via o espaço tangente. Essa aqui é a questão. Então quem quiser realmente aprofundar nisso, o livro do Carmel, o livro do Weinberg, né? Então a ideia é que grupos de transformações gerais de coordenadas ou difeomorfismos não admitem representação espenorial. Representação espenorial tem que ser vista sempre no espaço do grupo que é chamado grupo de estrutura do espaço tangente. Quando a gente tem uma variedade, vamos dizer, uma variedade curva, n-dimensional, eu tenho um espaço, não é esfera não, tá? S de space. Tem um espaço d-dimensional. Para não confundir com a esfera, vamos chamar de um espaço ED. Então tem um espaço um espaço d-dimensional, que também não é euclidiano. Vou botar a anotação, vai na target, espaço espaço T. Então eu tenho um espaço que não é um toro. Caralho. Falta de criatividade, vou botar B, espaço B. Lembrar a anotação que o Salão sempre gostava de botar para espaço, é B. Não sei por que ele botou B. Só na língua dele, lá em Urdu. Espaço, como é que você sabe como é que se fala espaço em iraniano, em persa, assim? Não, começa com F. Começa com F? Ele botava B, não sei se o Urdu começava com B, não sei. Então, vamos lá, espaço D-dimensional. Então, esse espaço B-dimensional, vamos supor que ele seja um espaço pseudo-riemanniano, que é o caso da gente. Então, a gente teria um grupo de estrutura que seria SO, tem D dimensões, tipo Minkowski. Então, SO, 1D menos 1. Então, isso aqui que é o grupo de isometria, a métrica. Então, aqui, eu tenho esse espaço D-dimensional, em coordenadas psi, que vão desde 0 até D menos 1, até D menos 1, não, são D dimensões. E aqui eu tenho
chama coordenadas x'. E aqui nós temos coordenadas psi, são coordenadas planas, né? Que vão também desde 0 até d menos 1. Aqui nós temos a métrica curva e aqui nós temos a métrica plana. Claro que a métrica plana localmente, em cada ponto x. Eu faço isso em cada ponto x, né? Que é tangente à variedade. A métrica é constante naquele plano localizado no ponto x. E aí a gente está fazendo, nesse espaço, quando eu estou nesse espaço tangente, né, as linhas coordenadas do espaço base, eu posso fixar um sistema de eixos aqui do meu espaço tangente, plano, com essas coordenadas, e eu posso, nesse espaço aqui, transformar coordenadas generalizadas para as coordenadas localmente planas. Então a gente pode fazer essa transformação de coordenadas. Eu posso escrever x' em função dos psiais, ou vice-versa, escrever os psiais em função dos x'. É como se eu estivesse passando de coordenada esférica para coordenada cartesiana. E aí a gente vai fazer a lei de transformação da métrica. Só para apagar isso aqui. Desculpa ter que fazer esse parênteses, porque eu estou imaginando que para alguns isso é simples, mas para alguém que não sabe, só e depois dá uma olhadinha nessas referências aí que eu passei. Tem cursos nossos aqui também antigos que a gente trabalha isso em muito mais detalhe, né? Então, vou fazer essa transformação de coordenadas. Então, quando eu a métrica, minha métrica, G' do espaço tangente, do espaço curvo, né, do espaço base, eu posso reescrever em função da métrica do outro espaço, fazendo essa transformação de coordenada, que vai ser algo do tipo dxa, dxi, dxb, dxi, eta b. É a transformação típica da métrica. Né? A métrica se transforma por causa disso aqui. A gente faz essa coisa que ds2 é G', dx'mi, dx'li, visto no sistema de coordenadas curvilíneo. Agora, esses mesmos elementos de arco aqui podem ser escritos dentro das coordenadas cartesianas locais, né? As coordenadas planas tangentes. Então, eu posso escrever o ds2 seja nesse espaço e nesse espaço. E aí, se a gente faz essa transformação aqui, a gente pode escrever isso aqui desse modo. Então, isso aqui, vou escrever isso aqui assim. Então, isso aqui é G'. Agora, quem é dx'mi? Dx'mi é dx'mi, dxa, dxa. Isso aqui é dx'mi. Vamos fazer o contrário, então. Vou escrever desse lado aqui. Vamos manter. Isso aqui é o eta AB. Então, quem é isso aqui? Isso aqui é a derivada do psiA em relação ao x'mi, dx'mi. Isso aqui é a derivada do psi em relação a dx'mi, dx'mi. Então, eu posso isolar esse dx'mi e dx'mi e identificar essa combinação aqui como sendo o meu G', ó. dxa, dx'mi, dx'b, dx'mi, eta b. Então, essa aqui é a passagem que a gente faz. Relacionar a métrica do espaço plano tangente e a métrica em coordenadas curvilíneas. Então, vou apagar isso aqui. Só o elemento de linha. O elemento de linha visto nos dois sistemas. E aí, isso aqui é o que então, esse objeto aqui é um objeto local, porque isso aqui acontece em cada ponto x. Nós chamamos isso aqui de um E, como esse índice aqui é contravariante, esse é covariante, fica LA de x, isso aqui é o LB de x, e isso aqui é a métrica plana. Então a gente está dizendo que a nossa métrica curva, né, é isso aqui. É esse objeto aqui que a gente chama de Vierbein, se for em 4 dimensões, ou N-Bein, ou T-Bein, né? A gente usa a notação D-Bein, Bein eterna, de dimensão. Então pode ser Vierbein. Muitas vezes se usa a notação Vielbein, que é muitas pernas. Vielbein. Aí, se a gente particulariza para 4 dimensões, é Vierbein, 4 em alemão, que pode ser Dreibein. O pessoal mantém essa notação, né? O pessoal mantém a notação, né? Threebein, o pessoal fala Dreibein, Zweibein, Vierbein, Fünfbein, sei lá, Multibein é Vielbein. Normalmente a gente fala Vielbein, ou tem gente, aí o pessoal da relatividade já chama isso de tetradas. Tetradas, tetra é 4, porque a notação
ficou muito associada às discussões iniciais que eram em 4 dimensões. Mas aí, quer dizer, quando a gente fala da Vierbein, na verdade é o que na relatividade o pessoal chama de tetrados, né? Ou sei lá, não sei como é que o pessoal fala multitetradas, é tetradas em dimensão, o pessoal acha que a gente vai mais para a notação do Vierbein. Bom, muito bem. Então, a gente está associando esse objeto que é para nós. Aqui, eu posso escrever isso aqui dessa maneira. Vamos pensar, se isso aqui é índice de linha, isso aqui é índice de coluna, a gente pode pensar o seguinte, isso aqui é índice de linha, índice de coluna, x. Aí é que eu boto a métrica θ/AB, e aqui eu boto o E e B. Então, isso aqui é índice de linha, isso aqui é índice de coluna. Então, isso aqui é linha, isso aqui é coluna. Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Está certinho a notação matricial. Então, a gente pode, se quiser, escrever isso aqui como se fosse assim, né? Porque um é transposto, eta, eta. E a gente vê aqui o seguinte, isso aqui é linha, isso aqui é coluna. Aqui é o contrário, esse é coluna e esse é linha, por isso que tem uma relação de transposição. Mas a relação é essa. E é isso que nós chamamos de Vierbein. A Vierbein, então, no fundo, é a matriz jacobiana que está fazendo a transformação das coordenadas curvilíneas para as coordenadas localmente tangentes, né? Planas, né? Então, tem essa transformação aqui. Então, eu tenho que o meu dxA é o dxA dxμ, ou seja, isso aqui, ó, é μA dxμ. Por isso que a gente chama as Vierbeins de uniforma. Quem conhece o tratamento da geometria diferencial sabe que as diferenciais das coordenadas fazem o papel da base, né, das uniformas. Então, por isso que a gente fala, normalmente a gente vai falar one form Vierbein. Então, a Vierbein ela é pensada como uma uniforme por causa dessa relação. Na verdade, esse objeto aqui é o elemento linha visto nas coordenadas planas, e esse aqui é o elemento de linha nas coordenadas curvilíneas. E quem faz a ligação entre esses dois espaços é a Vierbein. Claro que ela é local, ela depende de x. E aí, é claro, derivar em relação axial é derivar em relação a xμ, e derivar xμ em relação axial. Isso aqui, opa. X em relação derivada em relação a C, derivar em relação a x. É isso que está em jogo aqui. Então, isso aqui eu chamo de dmi. Então, a relação é essa, né? Os elementos, né? A base, né? No espaço das derivadas em relação às coordenadas, esse objeto aqui é o inverso da Vierbein. Vai, se a gente multiplicar, deixa eu colocar. Se a gente fizer isso aqui, dxA, dxμ, dxμ, dxB, isso aqui me dá um delta de AB. Ou seja, eu tenho essa matriz aqui, que é o EIA, e essa matriz aqui é inversa dessa, que eu vou representar desse modo, EMB, igual a delta de AB. Então, a inversa da Vierbein, eu poderia colocar E a menos 1, mas não precisa. Quando a gente olhar a Vierbein com índice mundo, esse índice se chama índice mundo e índice flat. A Vierbein com índice mundo em cima é o inverso da Vierbein normal. A Vierbein por excelência, a Vierbein propriamente dita, é esse objeto aqui. Né? É a derivada, é isso aqui. Se eu souber passar das coordenadas curvilíneas que eu estou para as coordenadas planas, é só fazer esse jacobiano que eu estou construindo a Vierbein. Você pode fazer esse exercício para coordenadas esféricas, cilíndricas, hiperbólicas, não importa, é só saber a relação de transformação entre as coordenadas e compor essa matriz que eu estou compondo a minha Vierbein. O inverso da Vierbein, então, é essa matriz aqui. Então, quando eu colocar assim, mi, tá? Nós estamos colocando isso aqui, dxμ é a matriz inversa. dxA, então essa aqui é a Vierbein inversa, certo? Só para questão dessa nomenclatura. E aí a relação que a gente tem é essa, que a métrica
é fio by, métrica plana, fio by. Não é fio by, não é fio by inversa não. Isso aqui eu posso botar onde eu quiser, isso aqui é tudo número, é comum. Então se eu tirar o determinante dessa métrica, o determinante disso aqui, que eu vou chamar de G, é o determinante dessa matriz, vezes o determinante dessa, vezes o determinante dessa. Então vai ficar o determinante de E ao quadrado, vezes o determinante de E. Aí vai depender da minha assinatura. Se a métrica, por exemplo, for uma métrica euclidiana, isso aqui é identidade. Então, a fio by, né? O determinante da métrica, o G, vai ser o determinante de E, determinante da fio by ao quadrado, né? Se eu tiver determinante de E igual a 1. No espaço de Minkowski quadridimensional, com tempo, né? 1, menos 1, menos 1, menos 1, determinante da menos 1. Ou, por exemplo, no espaço-tempo de dimensão tipo 2, 3, espaço-tempo de antidecida. Mais, menos. Isso pode dar menos 1. Então, a gente pode ter situações em que o determinante de G é negativo, por causa do determinante da métrica plana, né, ser negativo. Então, nesse caso, muitas vezes a gente vê que a gente associa, quer dizer, nesse caso aqui, a gente chama, outra coisa. Na verdade, isso aqui é o determinante de RA. Na matriz, só para indicar que é a matriz. Normalmente a gente identifica esse E como sendo o determinante da fio by. A fio by é mesmo. E o E é menos 1, que é o inverso do determinante, o inverso do determinante é o determinante da inversa. É o determinante de RA. Então, só para uma questão de notação, para a gente fixar a notação. Sempre que a gente chamar E, é o determinante da fio by, e E menos 1, o determinante da inversa da fio by. E a relação é essa aqui. Quer dizer, E pode ser raiz quadrada de mais ou menos G. G é o determinante da métrica. Não do inverso da métrica. O determinante da métrica com os índices embaixo, na forma covariante. Então, muitas vezes, em 4 dimensões, o que aparece é isso, raiz de menos G. Porque esse G aqui tem esse sinal negativo, né? Tem esse sinal negativo por causa da métrica plana, que está por baixo de tudo. Então é só para chamar a atenção disso. Mas a fio by é isso aqui. Só que agora a gente observa o seguinte: eu posso fazer uma transformação tipo Lorentz local. Por exemplo, né, eu estou nesse sistema de coordenadas plano. Nada me impede de fazer uma transformação desse tipo. Se linha A igual a lambda AB, se B. Ou seja, estou fazendo uma transformação de Lorentz, quer dizer, se esse espaço for uma transformação de SON, não importa. Não estou no espaço tangente. Estou fazendo uma transformação de coordenadas planas naquele espaço tangente. Como se eu tivesse um espaço tangente tipo Lorentz, Minkowski, eu estou fazendo uma transformação de Lorentz. Quer dizer, esse lambda aqui deve ser uma matriz do meu grupo SO, vamos dizer, 1D-1, por causa de D dimensões. Vou pensar sempre em D dimensões tipo lorentziano. A gente pode trabalhar com o espaço-tempo riemanniano, é SOD. É o grupo SOD mesmo, não é o grupo de Lorentz. Bom, então a gente faz esse tipo de transformação aqui. Se a gente faz esse tipo de transformação aqui, significa o seguinte: posso pegar aqui e colocar GMI. Então, vamos dizer que eu estou colocando isso aqui, vamos colocar assim desse modo, dxA, vamos fazer o seguinte, fazer essa transformação, vamos dizer que se A, ou seja, fazer a transformação inversa, né? Vamos dizer que se eu quiser reescrever esse cara aqui em função desse, escrever esse objeto aqui em função desse aqui. Então nós temos esse aqui, a nossa métrica, vamos colocar assim, a nossa métrica está escrita assim. Eu estou colocando aqui a fio by, vamos dizer assim, MA, vamos dizer. Aqui eu estou colocando a métrica, estou colocando notação matricial. E aqui é fio by transposta. Lembrando dessa associação, isso aqui é índice de linha, isso aqui é índice de coluna. Então isso aqui é índice de linha, índice de coluna, índice de linha, índice de coluna, índice de linha, índice de coluna. Então aqui, esse cara é linha, esse é coluna. Esse agora aqui é o contrário, esse cara aqui é coluna e esse é linha. Por isso que aparece o transposto aqui.
Então, estou colocando isso dessa forma. Se nós fizermos uma transformação desse tipo, ó, é lambda, assim, aqui eu vou botar, ou então eu posso também fazer o contrário, desse modo. Posso botar o transposto aqui, se quiser. Posso dizer que isso aqui é linha e isso aqui é coluna. Esse cara aqui para mim é linha, esse cara aqui para mim é coluna. Eu posso fazer o contrário, vou definir o contrário. Vou dizer que esse índice aqui seja linha e esse seja coluna. Então essa matriz aqui vai ser o transposto dessa. O que é importante é que uma matriz é o transposto da outra. Se eu fixar uma ordem, alguma transposta, vou fixar a ordem de tal maneira que essa seja a matriz. Então a matriz linha, coluna, fazer assim, essa aqui é a coluna ali. Se eu fizer uma transformação daquele tipo, eu posso pensar, colocar aqui o seguinte, é elevado a t, lambda transposto eta, a gente sabe que esse grupo aqui é o grupo de invariância da métrica. A gente sabe que tem essa relação lá no grupo tipo Lorentz. Lambda transposto, eta lambda é igual a eta. Lambda é a matriz de Lorentz, né? A matriz que faz as transformações tipo Lorentz no espaço tangente. Então, o que caracteriza o grupo de Lorentz é essa relação, ou o grupo SON. Só que no caso do grupo SON, isso é identidade, isso é identidade, a matriz acaba sendo ortogonal. No caso do grupo de Lorentz, a matriz é pseudo-ortogonal por causa dessa relação aqui, né? Lambda transposto vezes eta é igual a eta vezes lambda a menos 1. Aí eu multiplico isso aqui pelo inverso da métrica e vem para cá. Mas o inverso da métrica é ela mesma. Então é isso que a gente chama de pseudo-ortogonal, porque o inverso não é a própria transposta, depende disso aqui. Se a métrica for a identidade, for o espaço euclidiano, isso é identidade, o grupo é ortogonal. Se a métrica for lorentziana, esse grupo é pseudo-ortogonal. Então vamos trabalhar no caso pseudo-ortogonal, que é o caso mais realístico da gravitação. Então a gente tem isso aqui. Então eu posso substituir essa métrica por esse objeto aqui. Agora, isso aqui é uma rotação local feita em cima da Filbay. É essa matriz, ó, que atuando na Filbay, né? Então, isso aqui, né? Vou estar atuando só no eta. Então, isso aqui vai ser a minha Filbay linha, é eta. Então, o que está acontecendo? Eu posso passar de uma Filbay para outra por transformações de Lorentz. Eu estou fazendo aqui isso aqui. Eu estou dizendo que é mi a de x, tudo no ponto x, linha. Não estou mudando as coordenadas, estou fazendo só uma rotação nas Filbays. É lambda AB é b mi de x. Estou fazendo uma rotação interna nas Filbays. Estou rodando isso aqui, estou botando só isso aqui. E quando eu mexo nessas coordenadas, mantendo essas fixas, eu introduzi essa matriz aqui. Então eu estou fazendo uma rotação. Então eu estou querendo mostrar com isso que a Filbay não é univocamente definida. A Filbay é definida a menos de uma transformação de Lorentz local. Isso acontece em cada ponto x. Então essa relação aqui fica imediato, claro para nós que essa relação aqui, isso aqui é invariante sob transformações de Lorentz locais. Eu posso fazer em cada ponto x do espaço, eu posso colocar uma matriz lambda x diferente. Mas eu estou dizendo isso aqui. Então, duas Filbays diferentes, ou N Filbays, qualquer Filbay que difira uma da outra por uma transformação tipo Lorentz local, dá a mesma métrica. Então, isso fica claro que a invariância de Lorentz local é uma simetria da métrica. Então, nessa formulação, fica claro que eu tenho uma teoria de gauge para o grupo de Lorentz local. Que eu tenho transformações locais, quer dizer, a métrica do espaço-tempo base, ela não sente as transformações de Lorentz locais que eu posso fazer nas coordenadas planas, nas coordenadas minkowskianas. Então, quer dizer, essa relação ela é ambígua. Ela é definida a menos de uma transformação de Lorentz. Quer dizer, duas Filbays distintas, né? Essa Filbay e essa Filbay.
ponto X. Elas diferem por uma transformação de Lorentz, naquele ponto X onde todo mundo é definido. E aí o grupo de Lorentz, ele entra como um grupo interno. Estou fazendo uma transformação local desse grupo. Então eu tenho essa minha transformação aqui. Nós já sabemos parametrizá-la no nosso estudo de grupos de Lorentz. A gente sabe parametrizar uma matriz do grupo de Lorentz. Ela pode ser escrita sempre assim. Exponencial, 1 meio. Posso até, se quiser, colocar aqui o I sobre 2. Parâmetros, ômega, sei lá, CD. Geradores, sigma, CD. Onde, na representação vetorial, essas matrizes sigma, CD, elemento AB, isso aqui é menos I, delta AC, delta TB, menos delta CB, delta AD. Então, isso para nós é uma transformação de Lorentz local, com esses geradores aqui, de matrizes geradoras do grupo de Lorentz, né? Os bustes e as rotações, sigma 01, sigma 02, sigma 03, sigma 2, sigma 23, sigma 31, né? No caso do SO 13. Então, as transformações de Lorentz são parametrizadas dessa forma. Só que agora eu posso fazer uma transformação. Cada ponto do espaço vai ter a sua. Essa métrica aqui depende do ponto. Então, se eu tiver num outro ponto, eu tenho essa relação num outro ponto, eu posso colocar a transformação de Lorentz no outro ponto. Então, é claro que a métrica ela é invariante por transformações de Lorentz locais. Então, nessa descrição, naturalmente, ao descrever a métrica pela Filbin, a gente introduz uma simetria de gauge na descrição, que é a passagem de uma Filbin, de um conjunto de Filbin para outras, a menos uma transformação de Lorentz. Então, isso indica que nessa formulação, que a gente não chama mais de formulação métrica, mas a gente passa, porque essa formulação, como vocês veem, é uma formulação meio assim, macroscópica. Tem uma estrutura mais simples por trás da métrica. Alguma coisa que, no fundo, a gente está mostrando que a Filbin é como se fosse a raiz quadrada da métrica. Da mesma forma que um spinor é como se fosse a raiz quadrada de um vetor. O spinor é um objeto cujo quadrado pode compor um escalar, um vetor, um tensor. E a Filbin também é o quadrado que compõe a métrica. Então eu tenho uma estrutura mais fina por trás da métrica, por trás do vetor, que é o spinor aqui, ou a Filbin aqui. Então, essa combinação aqui casa bem, como essa combinação aqui casa bem. Então, para tratar spinor, eu preciso tratar das Filbins. Porque eu estou olhando a métrica do ponto de vista mais microscópico, que é o caso da Filbin. Eu estou olhando a métrica por uma coisa que é a raiz quadrada dela. Então, essa formulação, quando eu saio daqui e passo a trabalhar com a Filbin, eu ganho aqui Lorentz local. Então, vou dizer, eu ganho aqui SO1, D-1 local. Então, é inerente à formulação. Eu não estou impondo a mão. A própria relação entre métrica e Filbin me diz isso. Então, isso fica claro que eu estou fazendo um gauging. Esse formalismo, né? Chamado formalismo de primeira ordem, por isso, eu estou indo na ordem mais baixa. Formalismo de segunda ordem é a métrica. A métrica é o quadrado da Filbin. Formalismo de primeira ordem é a Filbin. Então, é claro que eu tenho uma simetria, entendeu? Eu ganho uma simetria de gauge, de bônus, né? Nessa formulação, nessa minha escolha. Claro, pode fazer relatividade sem problema com a tetrada, com a Filbin. Só quando você coloca Fermi, não tem jeito. Fermi não vê a métrica. Fermi se acopla para a Filbin. Então, colocou Fermi, e aí a gente sabe, o modelo padrão, fundamental do modelo padrão é Fermi. Então, se eu quiser acoplar o modelo padrão com a gravitação, tem que ser pela Filbin. Botou Fermi, esquece a métrica. A métrica entra como subproduto da Filbin. A métrica vai desaparecer. A métrica está lá. Ela vai estar lá sempre ligada, assim, a raiz quadrada. A raiz quadrada da métrica é a Filbin. Ou seja, a métrica ela vai aparecer sempre como quadrado da Filbin. Estou escrevendo assim esquematicamente. Então, isso significa que se eu estou fazendo uma teoria com SO, uma formulação com SO, estou fazendo em D dimensões, SO 1B-1 local, os geradores, sabe, os geradores dessas transformações, a transformação está parametrizada assim, parâmetros
locais geradores. Tá? Nós sabemos que esses mesmos geradores vistos no espaço espinorial, se eu estiver trabalhando com os espinores, a minha matriz sigma CD é menos I sobre 4, comutador de gama 6 com gama D. Então a mesma coisa, eu vou trabalhar no espaço tangente. Então as minhas matrizes gama, elas não vão ser matrizes gama mi, elas vão ser matrizes gama A. Minha álgebra de Dirac é essa aqui, gama A, gama B, igual a 2 vezes eta AB vezes a matriz identidade. Estou fazendo tudo no espaço plano. Então, a minha álgebra de Dirac está aqui. Claro que eu posso agora, se quiser, fazer isso aqui. Eu posso colocar aqui, multiplicar essa relação por E, Mi, A, E, Mi, B, em ambos os lados. E aí, MA, gama A. A gente tinha feito essa projeção aqui. Essa coisa aqui, dxa é Mi A dx mi. Isso aqui é a base dos vetores. Então, qualquer vetor também posso. Eu posso projetar qualquer vetor. Eu posso escrever, pegar o vetor. Ele está escrito em forma contravariante na base de coordenadas curvilíneas. Eu transformo esse vetor para a base de projetar esse vetor na base de coordenadas planas locais, tangentes, né, do espaço tangente. Então, a Filbine, ela faz isso não só com as coordenadas, mas com o vetor. Da mesma forma que a derivada vai fazer isso. Se eu tiver um vetor em forma covariante, eu posso escrever isso aqui com o inverso da Filbine. Então, a Filbine, ela faz a passagem, ela liga alguma coisa que é projetada no espaço tangente com as coordenadas curvilíneas de base. Vou apagar isso aqui. Então, claro, eu posso fazer isso com as matrizes de gama também. As matrizes de gama, elas são definidas localmente, elas são definidas planas aqui. Mas agora, se eu jogo a Filbine desse lado e desse lado, essa relação também vai valer. G mi, só para vocês fazerem o inverso daquela relação. Mi A, mi B, eta AB. Só inverter aquela relação que a gente pode escrever tudo com índice em cima, tudo com índice embaixo. Só que agora eu estou trabalhando com o inverso da Filbine, não com a Filbine original. Então, do lado esquerdo, eu vou ganhar gama mi. E do lado direito, eu vou ganhar 2 vezes Gemini. Claro, Gemini é de x. Essas matrizes aqui, então, dependem de x. Então, eu posso, agora, usar, quando eu colocar as matrizes de Dirac referidas aos índices coordenados, elas estão embutindo a Filbine. Então, eu não posso derivar, se eu derivar isso aqui, não é uma constante. Quem é constante para nós é gama A, gama D. Essas matrizes são matrizes numéricas constantes no espaço tangente. Então, quando vocês olharem essa álgebra de Clifford escrita dessa maneira, com a métrica, significa que a gente está pegando a projeção curvilínea da Filbine, das matrizes gama, na métrica plana. O que conta para a equação de Dirac é isso aqui. Então, nós vamos precisar escrever a ação de Dirac com esse gama A. O férreo vive na variedade tangente. Então, isso aqui é a minha simetria local. Então, se isso aqui é a minha simetria local, nós já sabemos, os geradores, pela formulação de Yang-Mills, né, nós vamos ter que introduzir campos de gauge. E, né, o que a gente faz? Os campos de gauge eles vão aparecer com os índices de Yang-Mills e os índices acoplados com os geradores, para formar, né, aquele campo de gauge na representação adjunta, que a gente chama o API e álgebra válida, está na representação adjunta. Então, a mesma coisa a gente fazer aqui. Só que agora aqui nós temos 2 índices. Meu gerador é sigma AB. Então, a minha conexão ela vai ter que ser alguma coisa desse tipo. AMI AB, sigma AB. Como isso aqui é antissimétrico, para evitar double counting, a gente bota um meio aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. A gente vai definir, então, só para não vou chamar de AMI, vamos definir esse campo de gauge. O campo de gauge que faz... Deixa eu apagar isso aqui. Ômega mi, vamos definir assim, ômega mi, por definição, depois eu boto o meio na derivada. Ômega mi AB, sigma AB. Então, isso aqui são os campos de gauge do grupo de Lorentz, da simetria de Lorentz local, e isso aqui são os geradores. É exatamente o perfil de Yang-Mills. E esse objeto aqui é o que nós chamamos de conexão de spin-spin connection.
conexão de spin, seria o campo de gauge associado à simetria de Lorentz local. Então, tendo o campo de gauge, a gente vai constrói a derivada covariante. Então, a nossa derivada covariante, ela vai ser desse modo. Dmi mais I, constante de acoplamento. Boto aqui o sobre 2 para evitar o double counting. Coloco aqui o ômega mi AB. E aqui colocamos o sigma AB. Então, essa aqui seria agora a receita do Yang-Mills do grupo de Lorentz. Tem um campo de gauge. E aí, claro, lembrando das teorias de Yang-Mills, esse campo de gauge se transforma da maneira usual. Então, nós vamos ter, então, a transformação desse campo de gauge, vamos colocar assim, ômega mi. Estou omitindo agora os ifs, estou imaginando que eu estou trabalhando com esse campo aqui, aquele campo ômega mi que é ali a álgebra básica. Então, ômega mi se transforma assim, lambda, ômega mi, lambda menos 1, transformação típica de Yang-Mills. Grupo de gauge, campo de gauge, grupo de gauge é menos 1. Eu botei mais i, eu acho que aqui deve ter um fator, fazendo a transformação que deve ser 1 sobre g, ou i sobre g. Bom, aqui vocês acertam, esses fatores que todo mundo sabe acertar. E aí aqui, lambda, dmi, lambda menos 1. Lembre-se que lambda é uma matriz local, porque lambda, a dependência em x está aqui, a transformação é local. Isso aqui é a minha matriz lambda AB, né? A minha matriz lambda é a matriz local. A matriz de Lorentz é a transformação de Lorentz local que atua na fibra. Então, isso aqui, transformação típica de Yang-Mills. Como é que a gente chega aqui? Chega aqui fazendo essa... O que caracteriza uma derivada covariante? Se caracteriza por isso aqui. A transformação de gauge dela está na representação de junto. Então, ao impor que a derivada covariante se transforma dessa maneira, eu fixo a transformação do campo de gauge. Então, aí esse I sobre G vai sair. Tá certo? Estou preocupado com isso, estou preocupado só com o fato de que nós temos um novo campo de gauge, que é a conexão de spin. Então, nós estamos observando o seguinte, a formulação da gravitação, ela nos trouxe dois elementos. Quer dizer, vamos lembrar que a gente tem aqui o nosso amigo gravitino, nós vamos estar querendo fazer uma supersimetria para esse objeto, mas aqui no lugar da métrica, eu introduzi agora no setor gravitacional, nós introduzimos a Filbin e a conexão de spin. Então, nós esperamos que aqui é que esteja o gráfico. Quer dizer, a gravitação está aqui. Vamos dizer, o gráfico está aqui. Só que agora a gente tem algumas coisas aqui. Esse campo aqui, ó, tem índice Mi, então esse, aqui tem, esse objeto aqui também tem esse cara aqui tem spin 1, então esse cara aqui tem spin 1 e 0, esse cara aqui tem spin 1 e 0. Aqui é antissimétrico, em AB. Alguma coisa que é antissimétrica em AB está na representação 1, 0 mais 0, 1. Então isso aqui é puro spin 1, mas isso aqui é spin 1. Então aqui eu tenho mais de um spin 2. Eu tenho, na Filbin, que é MA, ó, eu tenho spin 0 daqui com spin 0 daqui, dá 0. Seria no fundo isso aqui, ó, o E00. Depois eu posso ter esse índice aqui do tipo, vamos dizer, índice coordenado. E esse índice aqui pode ser 0. Então eu tenho alguma coisa vetorial também. Quando a gente tem como olhar o conteúdo de spins da Filbin, ela tem. Esse aqui é spin 1, 0 mais 1. E o de cima também, é 0 mais 1. Então 0 com 0 dá 0. 0 com 1 dá 1. 1 com 0 dá 1 e 1 com 2 dá 0, 1 e 2. Então eu tenho 16 componentes aqui, ó, 4 vezes 4, se for em 4 dimensões. Né? Aqui eu tenho uma componente do spin 0, aqui eu tenho 3 componentes do spin 1, 3 componentes do spin 1, uma componente do spin 0, 3 componentes do spin 1, 5 componentes do spin 2. 5 e 3, 8, 9, 12, 15 e 16. Então, as 16 componentes da Filbin estão distribuídas sob a forma de 2 spin 0, 3 spins 1 e 1 spin 2. Então, isso eu quero. Será que eu quero isso? Será que eu quero isso? Mas aí a gente vê, a gente tem uma simetria local de Lorentz. É um parâmetro ômega B. Então a gente vai poder jogar fora os spins indesejados. Agora, a conexão de spin, ela é o ômega mi AB. O índice AB antissimetrizado
ele está na representação 1, 0 mais 0, 1, do grupo de Lorentz. Então, ele é spin 1 mais spin 1. E aqui, quer dizer, então, aqui eu tenho um puro spin 1. E aqui eu tenho spin 0 e 1. Então, a mesma coisa, eu vou ter 1 com 0 dá 1, 1 com 1 dá 0, 1 e 2. Vamos pensar, se pagar isso aqui. Quantas componentes eu tenho aqui? Aqui eu tenho, isso aqui é antissimétrico. Em 4 dimensões, isso aqui tem, é uma matriz antissimétrica. Tem 6 componentes. 6 vezes 4, 24. Então, nós temos 24 componentes. Seria, aqui eu teria spin 1 mais spin 1. Que é o sigma, isso aqui é a representação. 1, 0 mais 0, 1. Dual mais anti-álcool dual. E isso aqui é spin 0 mais spin 1. Então, eu teria aqui 1 com 0 dá 1. 1 com 1 dá 0, 1 e 2. 1 com 0 dá 1. E 1 com 1 dá 0, 1 e 2. Então, nós teríamos 2 spins 2. 1, 2, 3, 4 spins 1. E 2 spins 0. Então, aqui nós temos, spin 2 tem 5 componentes. 5 vezes 2, 10. Spin 1 tem 4 vezes 3, 12, 22, 23, 24. Então, as 24 componentes da Filby estariam escondendo para nós 2 spins 2, 1 spin 1. Então, haja grávido. Então, a gente vai ver que esses grávidos vão ter que ser removidos. Quer dizer, o que é indesejado depois vai ser removido pelas simetrias. Eu não estou ainda discutindo isso, estou discutindo só o geral da formulação. Então, na próxima aula, a gente vai estar trabalhando, então, um pouquinho mais. Quer dizer, eu estou aproveitando o ensejo da supergravidade para já introduzir um pouquinho a formulação de primeira ordem, a formulação de gauge da gravitação. Então, a formulação de gauge da gravitação, ela é baseada, então, ela é a teoria, vamos dizer, ela seria uma teoria de gauge do grupo de Lorentz local, não do grupo de Poincaré local. Na verdade, o grupo que nós estamos fazendo gauge, que apareceu para nós aqui, de simetria de gauge local, foi o Lorentz local. Tem essa discussão, né? Mas a questão, o que a gente está fazendo é o gauging do grupo de Lorentz. Então, depois a gente pode até fazer o gauging do grupo de Poincaré, mas eu vou introduzir outros geradores. No momento que a gente está fazendo, então a nossa descrição da gravitação, o GMI, ela foi desmembrada em termos da Filby e da conexão de spin. Então, o que nós estamos fazendo aqui, então esse campo aqui é o campo de gauge, seria o campo de gauge, o campo de Young-Mills do Lorentz local. E agora, e a Filby? Ela fica só de espectadora ou ela é campo de Young-Mills ou é campo de gauge de alguma coisa? Simetria estaria. Então a gente vai discutir isso um pouquinho na próxima aula, tá? E aí a gente volta para a supergravidade. Eu queria depois na próxima aula mostrar para vocês que a gente vai poder então estabelecer uma transformação de supersimetria, dizendo que a variação da Filby por transformação de SUSY poderia ser alguma coisa desse tipo. O parâmetro que faz a transformação de supersimetria local, a matriz gama A, por exemplo, poderia colocar aqui o vetor, o gravitino. Então, a transformação do setor gravitacional estaria ligado ao Fermi. A transformação desse bóson é o Fermi. Claro, isso aqui é um objeto, isso aqui do ponto de vista do grupo dos espinores é um escalar. Ele tem esse espinor aqui, matriz gama, e esse espinor aqui. Eu estou omitindo os índices espinoriais. Aqui tem um alfa, aqui tem um alfa beta, aqui tem um beta. Estou só explicitando os índices, né, espaço-temporais. Então, eu poderia pensar, agora, nós já sabemos que o gravitino, para poder resolver o problema do spin 3 meses, ele teria que ter uma transformação desse tipo, de epsilon. Ele precisa, esse parâmetro aqui é que deveria fazer o gauging dos spins meio espúrios aqui. Mas isso aqui não é covariante. Agora, essa derivada teria que ser substituída pela derivada covariante. E aí, dmi, não sei quem é, dmi vai ser dmi mais I sobre 2G ômega mi a P, sigma B. Então, a transformação de supersimetria desse cara vai envolver
Vai envolver a conexão de espinho. Então a gente teria, vai propor, e depois, claro, quem é a transformação do ômega mia dele. Então a gente vai estar formando o primeiro multiplete de supergravidade. A transformação da Filbai, a transformação da conexão de espinho e a transformação do campo plate. Então, esse cara aqui é um bóson. Esse cara aqui é um bóson, está ligado a um férmio. Esse cara aqui é um férmio, está ligado a esse bóson. E aí, é claro, esse cara aqui vai ter que ser escrito em função dos férmios também. Então, a gente está chegando. Eu só queria fazer essa abordagem, que eu acho que ela é uma abordagem, ela é menos didática, mas é mais natural. Porque o que surge, na verdade, é essa supersimetria local. Porque o spin 3, quer dizer, pelo grupo conforme, o parâmetro espinorial é local, se a gente quer fazer uma teoria de gauge para o spin 3 meios, o parâmetro também tem que ser local, então tudo indica que a supersimetria surge local. Depois a gente vai dizer, agora vamos trabalhar essa simetria na versão global, que é o que a gente faz em geral nos livros. A gente começa pelo global e depois faz ficar local. Mas eu acho que é uma visão mais pedagógica, porém mais desacoplada, digamos, de como o assunto surgiu. Eu acho que é bom a gente entender o assunto pela corrente que conduziu o assunto. Fica mais claro para nós, ficam mais claras as motivações, inclusive na hora de defender a supersimetria. A gente defende a supersimetria pelo que ela é de local. Global é um caso particular. Tá? Então, um pouco essa visão. Então, na próxima aula a gente continua a partir daí. Quem quiser, acho que eu tenho eu queria falar de alguma referência aí. A gente falou de Lorentz local. Quem quiser apurar um pouquinho mais, tem um livro que eu acho muito bom, que é um livro que ele é todo feito em cima de teoria de gauge para transformações, teoria de gauge para gravitação, que é um livro, eu nem sei o título do livro, eu conheço pelo autor, é um cara da Croácia chamado Blagojevic. Esse livro aqui está na rede, vocês podem tirar, eu tenho também o PDF dele, ele é muito bom. Ele faz essa descrição da formulação de gauge da gravitação de uma maneira perfeita. Eu acho que é o livro mais recomendado. Claro que quando o livro nosso, todo curso aqui nosso de teoria de campo, de supersimetria, a gente fala do livro Fields, que também está na rede, está nos arquivos. É um livro que o Warren Siegel, sendo vermelho que ele compartilha tudo, ele falou que não vai entrar no capitalismo das editoras. Então o livro dele ficou sempre na rede, sob a forma de archive, que é o livro chamado Fields. E lá ele fala sobre a gravidade, fala sobre a simetria. Na minha opinião, o melhor livro de teoria quântica de campos é esse livro. E ele também, ao mesmo tempo que ele introduz teoria de campos, ele trabalha com supersimetria. E o Blagojevic, ele é mais mesmo teoria de gauge da gravitação, formalismo de primeira ordem, Filbai, conexão de spin, que é excelente, muito bom, muito bem escrito. Oi? O Gasperini. Muito bom também, gosto do Gasperini, posso até colocar, eu acho excelente também. Eu acho que o Gasperini, ele é muito bom, excelente. O Blagojevic, ele é mais assim, focado mesmo na teoria de gauge da gravitação. O Gasperini também faz isso bem, mas o Gasperini também devota uma grande parte do livro ao formalismo métrico. Faz muito formalismo métrico. Então, também é muito bom. Nesse sentido, ele é mais completo do que esse. Mas eu acho que esse livro, para quem quer focar mesmo na formulação de primeira ordem, esse livro é mais em cima da formulação de primeira ordem. Gasperini também, foi bom você lembrar que eu acho um livro que eu sempre recomendo também. Tá? Também está disponível na rede, vocês acham? Gasperini e De Sabata, são dois autores. Acho que esse não tem. Eu acho que a segunda versão não tem o De Sabata, né? Não. Eu não sei se eles pegaram, mas eu acredito que não. Eu acho que o De Sabata era um professor, o Gasperini era aluno do De Sabata. Então, eles são lá de Turim. Então, esse livro é muito bom, seja o Gasperini puro na versão, porque o Gasperini puro é uma versão atualizada do Gasperini e De Sabata, que é mais antigo. Mas esse livro são excelentes, e esse livro aqui, para mim, fecha tudo. Esse livro aqui contém tudo. Esse livro é excelente para supersimetria, supergravidade, introdução à teoria de formas, teoria quântica de campos, tudo isso. Bom, então fica quem quiser aprofundar, e tem também as nossas aulas aqui, tem um curso do professor global de Young, Mills e gravitação, que eu dei há um tempo atrás, aí ali a gente trabalhou bastante essa questão do formalismo de primeira ordem, e mais detalhes do que eu vou fazer. Professor, eu tenho escaneado aquela apostila do Daniel. Você tem? Então posso passar para o senhor? Passa para mim que eu passo no e-mail de domingo. Aquela baseada no curso do senhor em 92, acho. 92? Então tá, então você manda que eu
mando pro pessoal. Será que ela aguenta mandar por e-mail? Porque ela está toda escaneada. Assim. Manda. Pessoal,